Graças e paz, meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus. Bom falar contigo novamente. Hoje o nosso Meditando na Palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Queridos, o nosso Meditando na Palavra de hoje tem como tema Desconectados do Corpo de Cristo. A gente vem fazendo algumas breves mensagens falando sobre, uma série de mensagens falando sobre os desigrejados dentro da igreja. É um fenômeno que tem acontecido no nosso tempo e a gente precisa falar sobre isso, precisamos ser orientados pela Palavra de Deus. E dentro desse tema, o apóstolo Paulo ele usou muito essa figura da igreja ser o corpo de Cristo. E a gente fala muito sobre a unidade, sobre a comunhão, que somos parte de um grande corpo, que ninguém é mais importante do que ninguém, que uma cabeça não é mais importante do que o pé, do que o braço, mas importante do que a orelha. Enfim, a gente usa esses exemplos querendo dizer assim: cada membro do corpo de Cristo ele é importante para Deus, claro, primeiramente, mas é importante também para a igreja, aqui falando da igreja local. Você já parou para pensar, querido? Espero que você não seja esse desigrejado que está dentro da igreja. Esses últimos vídeos do nosso canal a gente tem falado sobre isso. Desigrejado não é apenas aquele que está fora da instituição. Infelizmente tem pessoas que estão desigrejadas sendo membro de igreja, estão desconectadas do corpo. Por isso que a gente vai falar hoje sobre isso, sobre essa desconexão, estar desconectado do corpo de Cristo. Se eu e você somos salvos em Cristo Jesus, somos convertidos, nascemos de novo, então nós somos inseridos dentro da igreja do Senhor Jesus. E dentro da igreja não há hierarquia, no sentido de eu ou você ser menos ou mais importante do que alguém. Somos todos iguais perante os olhos de Deus, mesmo com funções diferentes, através do dom que Deus, através do Espírito Santo, vai distribuindo no seu povo. Mas, queridos, essa desconexão ela também é muito perigosa. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja como membros se nós não vivemos, nós não fazemos parte desse corpo. E aí, voltando nessa figura de linguagem, não adianta eu ser uma perna que está longe do corpo, que está andando sozinha. Isso não existe na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Por isso que é muito importante nós estarmos congregando, fazendo parte. Sabe, tem algumas pessoas que às vezes até saem da igreja porque ela é meio como um peixe fora do aquário, ou ela fala, não me conectei com a igreja. Isso pode acontecer sim, às vezes você não se conectou com aquela igreja, não se sentiu parte. Você tem todo o direito de às vezes tentar ir para uma outra igreja, amém por isso. Importante você estar caminhando com o Senhor e junto de pessoas. Mas, amados, a gente também precisa se permitir. Por exemplo, qual foi a última vez que você foi numa escola bíblica da sua igreja, participou ali de uma classe, abriu seu coração, participou, falou? Quantas vezes nos últimos tempos você participou de uma vigília, uma reunião de oração? Qual tem sido a sua frequência? Vamos falar de domingo, que seja domingo. Qual tem sido a sua frequência dentro da igreja? Um domingo sim, 3 não, 2 não, um sim, um não, 2... Enfim, a gente não vai estar sempre na igreja, mas nós precisamos de frequência, nós precisamos de conexão. Se a sua igreja tem um pequeno grupo, já participou de um pequeno grupo, tem lá um grupo de oração, ou seja, não tem como nós fazermos parte de um corpo se nós estivermos distantes dele, estarmos desconectados do corpo de Cristo. Por isso que aí vem essa reflexão para nós nesse momento, amado. Será que você está nessa situação?
de estar desconectado da igreja do Senhor Jesus e sem a síndrome de Eva, né? A culpa, sem culpar os outros, mas olhando para si. Às vezes eu tô distante, por quê? Por algum motivo, às vezes é algo pessoal, um tempo que eu tô vivendo, mas olhando para nós, às vezes a gente mesmo está se distanciando ou não está abrindo o coração para que a igreja também ela possa te abraçar, para que a igreja ela possa te ajudar nessa conexão. Então, essa palavra, essa breve palavra para você nesse momento, amado, se conecte, faça parte da igreja. Não seja um membro desconectado, uma parte do corpo desconectado do corpo de Cristo, da sua igreja local. Que essa palavra ela possa fazer sentido para você e compartilhe com alguém. Deus pode falar ao coração de algum amigo, de alguma pessoa próxima de você. Que Ele te abençoe e até breve, se Deus quiser.